Meu nome é Clarice Ponte, eu sou médica, sou professora de medicina da Unicristos. Estou aqui a convite da COPED para conversar um pouco com vocês sobre telemedicina. Essa será a primeira de uma sequência de 3 videoaulas e hoje nós trataremos sobre os aspectos mais introdutórios, né? Falar um pouco sobre telemedicina nos dias atuais. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer uma reflexão acerca dos grandes marcos da história da humanidade, né? Ao longo da nossa história, nós passamos por diversas transformações, né? De diversos marcos, e vejam o quão veloz essas grandes transformações elas vêm se sucedendo, né? Uma após outra. Hoje nós vivemos um outro momento de revolução e transformação da nossa espécie, né? Assim, passando por esse momento de transformação tecnológica, de revolução tecnológica. E isso tem impactado a forma de se prestar serviços de saúde, né? E de se fazer medicina, de se prestar acesso ou de se disponibilizar acesso em saúde. Então, a saúde digital, ela vem realmente modificando os serviços e os sistemas de saúde no mundo. A gente tem essa publicação da Organização Mundial de Saúde, publicada em 2018, que traz recomendações e intervenções digitais para fortalecimento dos sistemas de saúde. E um dos pontos que ela traz nesse documento é essa necessidade de treinamento em saúde digital para os profissionais de saúde. Vejam que nós estamos falando aqui de publicação de 2018, então isso já é previsto e esperado e estudado e recomendado mesmo antes da pandemia de coronavírus, tá? Certamente a pandemia foi um acelerador desse processo, né? Um interesse mais difuso na sociedade, mas essa saúde digital e a telemedicina é um desses componentes da saúde digital, já fazem parte, então, do interesse aí como parte dessa agenda da revolução tecnológica. E quando a gente fala de telemedicina, a primeira coisa é conceituar o que seria tele, né? Tele é a distância, portanto, a gente pode inferir que a telemedicina seria, então, a prestação de medicina à distância. Sendo assim, será que uma orientação por telefone configura uma telemedicina? Uma troca de mensagens de aplicativo configura a prática da telemedicina? Existe uma confusão nesse sentido, mas formalmente a definição de telemedicina ou telesaúde é o exercício da medicina através de metodologias interativas de cuidado audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa é a definição que a resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada em 2002, traz para a prática da telemedicina ou da telesaúde. Esses dois termos são usados como sinônimos muitas vezes. Há uma tendência atual da utilização do termo telesaúde por abranger as demais profissões da área da saúde, né? Trazendo a questão da multidisciplinaridade. Para a Organização Mundial de Saúde, a telemedicina é o exercício da medicina e a prestação de serviços clínicos à distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões de tratamentos e recomendações estão baseados em dados, documentos e informações transmitidos por meio das tecnologias da informação e da comunicação. A telesaúde possibilita, portanto, a prestação de serviços de saúde por meio do uso de sistemas de telecomunicação, os mais variados, tá? Ambas aproximam a população dos serviços de saúde e possibilitam a oferta de atendimentos complexos em locais com pouca estrutura ou sem especialistas. Então, essa questão do acesso, de facilitação do acesso, ela está sempre presente na conceituação da telemedicina, tá? E aí a gente vê que a telemedicina pode realmente trazer inúmeros benefícios, né? Várias são as suas vantagens, como a ampliação do acesso, que nós já comentamos, a redução de tempo entre diagnóstico e tratamento,
possibilidade de uma racionalização dos custos em saúde, o acesso a serviços especializados, o apoio à vigilância epidemiológica e bem como ao permitir a melhora da experiência do paciente, a experiência do usuário do serviço de saúde e a experiência do prestador de serviço. Isso atende bem os nossos tempos atuais, onde os pacientes estão temerosos de comparecerem aos serviços de saúde e, portanto, você pode continuar a oferecer o acesso sem o deslocamento. A prestação dos serviços de telemedicina e telesaúde pode se dar de diversas maneiras. Existem diferentes modalidades que podem ser realizadas de maneira assíncrona, síncrona, pode ser realizado o telemonitoramento, o monitoramento remoto, a estratégia de mobile health, como o uso daqueles dispositivos médicos vestíveis, que monitoram sinais vitais, por exemplo. E esses serviços de telemedicina podem ser voltados também para a assistência, como para a parte mais de apoio à gestão da saúde. E isso está como um dos fundamentos ali que permite, portanto, essa racionalização dos custos, Então, vejam como é ampla a possibilidade de serviços dentro da telemedicina. A teleconsulta é uma das modalidades da telemedicina, mas a telemedicina é um termo que se refere a várias outras modalidades. E essa amplitude, essa variedade esse espectro grande de possibilidades dentro da saúde digital e da telemedicina nos fazem questionar sobre a necessidade de uma formação mais específica nessa área, para que você se utilize dessas estratégias de uma forma mais apropriada, E eu achei esse artigo muito interessante quando eu li. Ele é de 2017, então vejam, mais uma vez, não é de agora da pandemia, questionando sobre a necessidade do médico virtualista, Então, certamente a gente tem que se apropriar desse assunto, tem que se capacitar e treinar para poder, caso optemos por fazer esse tipo de prática, a utilizarmos adequadamente. Um grande acelerador nesse processo, que já estava em andamento, foi a pandemia de coronavírus. A gente observou e ainda observa, essa corrida em busca dos serviços de telemedicina, tanto os profissionais de saúde necessitando de treinamento, para começarem a fazer esse tipo de prática, bem como os pacientes procurando serviços que possam atender à distância, Então, a gente tem esse termo meio de uma telemedicina emergencial e a gente pôde perceber isso a nível de Brasil, por exemplo, com as publicações de portarias e resoluções após a pandemia, permitindo, portanto, a teleconsulta, que até então não eram permitidas no Brasil. A gente terá uma apresentação sobre a regulamentação da telemedicina e esse ponto das resoluções poderão ser observados com mais detalhes, Esse fenômeno, esse interesse crescente na telemedicina, obviamente que não se restringe ao Brasil, isso é a nível realmente global. Alguns países já estavam mais avançados do ponto de vista da implementação dessas estratégias em permitir a telemedicina com consulta direta a paciente, mesmo já antes da pandemia, mas a gente tem inúmeras publicações a partir de 2020, já eram frequentes antes disso, mas realmente há um aumento considerável, trazendo essa questão da revolução do cuidado digital na saúde, entre outras publicações. Essa realidade, ela está entre nós, Então, assim, no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente vê muitas iniciativas de prestação de serviço por telemedicina, tanto a nível de SUS, como a nível de saúde suplementar, a medicina privada, E realmente esse interesse é crescente. Eu trouxe para exemplificar os atendimentos por teleconsulta realizados no Hospital de Messejana, com
uma amiga, colega, endocrinologista, que trabalha com a gente na Unicristos, então fazendo o acompanhamento de pacientes diabéticos, cujas consultas seriam canceladas em decorrência do lockdown, né, do cancelamento dos atendimentos eletivos. Então, ela atendendo pacientes no interior do estado, em Mulungu, em Aquiraz, aqui atendimentos realizados na clínica escola, né, com pacientes em casa, realizados pela clínica escola da Unicristos, na verdade, né? Então, em Fortaleza também atendemos pacientes de Sobral. Então, podemos dar continuidade ao cuidado desses pacientes portadores de doenças crônicas, implementando essas teleconsultas, essas iniciativas de telemedicina. Uma dúvida que a gente sempre tem, né, quando está falando sobre esse assunto é assim, até onde a gente pode chegar, né? Os pacientes do SUS, por exemplo, eles têm acesso às TICs, à internet, né? Será que eles vão conseguir acompanhar isso? E eu achei muito interessante esses dados, que é de uma pesquisa chamada TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação Domicílios. Ela é voltada para várias áreas, tem a TIC Saúde, TIC Domicílios, tem várias áreas. E essa pesquisa do TIC Domicílios é para avaliar o acesso às TICs e ao uso da internet nos domicílios brasileiros. Então, esses dados são de 2019, publicados em 2020. E vejam que a grande maioria dos domicílios brasileiros tem acesso à internet, tá? Assim, isso já seria esperado, né? Então, as classes A e B, um acesso aqui quase da totalidade, tá? Mas uma tendência de acesso à internet e às TICs também nas famílias de classe C, D e E, né? Então, aqui de 2017 a 2019, uma tendência de aumento, chegando a 50% das famílias das classes D e E com acesso à internet dentro do seu domicílio. E aqui a distribuição por regiões, mostrando que a região Nordeste, infelizmente, ainda é a menor, né, quando a gente compara com as demais regiões do país, tá? Esses dados, assim, eles são animadores de uma forma ou de outra, né? A gente vê esse aumento aqui de acesso à internet e isso certamente vai ser um fator que pode possibilitar que essas estratégias de telemedicina tenham um alcance maior, inclusive quando eu considero o SUS, né? Quando eu considero a medicina privada, vocês vejam que classe A e B é quase 100%, mas também a gente não pode dizer, é do SUS, não tem condição, né? Isso é mais uma falácia, tá? Para finalizar, eu falei dos aspectos positivos, né, da prática da telemedicina e da teleconsulta especificamente, mas nós temos muitos desafios a enfrentar quando a gente quando a gente pensa em estabelecer ou implementar um serviço de teleconsulta, telemedicina. Uma limitação desse método de atendimento é a ausência do exame físico. A gente terá uma aula sobre boas práticas em telemedicina, a gente pode comentar um pouco mais sobre essa questão do exame físico. Existem algumas estratégias para tentar superar essa limitação, né, com a telepropedêutica. A questão do sigilo médico, tá? Temos que usar plataformas seguras, tráfego de dado sensível, como um dado de saúde. É necessário que que nós utilizemos, né, plataformas seguras, trataremos disso também. A questão da relação médico-paciente, há um questionamento acerca da possibilidade de criação de vínculo com consulta à distância, tá? Então, os alunos perguntam muito que a consulta à distância pode prejudicar o estabelecimento do laço ou da relação médico-paciente. Então, isso é uma reflexão, né? Eu sempre gosto de dizer muito que o estabelecimento de um vínculo durante a relação médico-paciente, ele depende muito da predisposição do profissional e do paciente em querer estabelecer aquele vínculo, tá? Então, às vezes, a gente está atendendo presencialmente, se essa predisposição para estabelecimento do vínculo não estiver presente, a relação não vai fluir bem, né? Então, não é o simples fato de estar presente que isso vai ser uma garantia. Enfim, a questão da responsabilidade,
durante a consulta, uma teleconsulta. A teleconsulta é um ato médico, a responsabilidade do médico é igual a uma consulta presencial. E quando eu estou aqui, essa responsabilidade compartilhada se refere a situações onde eu tenho uma teleinterconsulta, por exemplo. O médico generalista que atendeu o paciente, ele foi orientado por um especialista por telemedicina. De quem é a responsabilidade, né? Então a gente diz que essa responsabilidade da conduta ela é compartilhada. Um ponto importantíssimo nessas estratégias é monitorar o impacto, é avaliar a efetividade, avaliar se funciona ou se não funciona, né? Então esse monitoramento do impacto é importante, acompanhar os estudos, as publicações a respeito desse meio de atendimento e a questão do desafio de formação profissional, né? Nós que já somos formados, que estamos já na nossa carreira há algum tempo, a gente tem que aprender aqui por interesse próprio, né? Assim, buscar a nossa formação, a nossa atualização, mas há o desafio de formar pessoas ainda nas suas graduações, nas diversas áreas da saúde, para esse tema que é a saúde digital, para que isso realmente possa ser implementado de uma maneira efetiva, ética, né, e adequada. Então, eu gosto de finalizar essa apresentação falando que a gente pode aproveitar o melhor dos dois mundos, né, preservando o humanismo da medicina e aproveitando a tecnologia para aperfeiçoar o cuidado, para que a gente possa se aproximar do paciente, levar saúde para quem precisa, né, em todos os lugares, a vencer a barreira do acesso. Eu gostaria de finalizar, eu sempre gosto de fazer esse comentário, que é a prática se vai a telemedicina, né? Se for aceita pelos pacientes, se for bem aceita pelos pacientes, se mostrar efetividade nos diferentes contextos clínicos e se mostrar um impacto positivo em reduzir custos sobre saúde, é realmente uma estratégia, um método que pode agregar muito aos sistemas de saúde. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Esse é o meu grupo de trabalho na Unicristos. Nós temos um núcleo de telesaúde na Unicristos com atendimentos a pacientes com diabetes. Eu agradeço a atenção e fico à disposição de todos para esclarecimento. Esses são os nossos contatos. Muito obrigada.